Manhã Bandeirantes. Vamos iniciar essa conversa com o jornalista José Luiz da Atena. Eu queria fazer um preâmbulo só nessa entrevista, se me permitir, o nosso entrevistado de hoje, que é o seguinte: o nosso entrevistado é um colega de casa aqui, né? Há muito tempo na Bandeirantes, com uma história incrível como jornalista aqui na Bandeirantes. Mas hoje a gente tem que separar um pouco as coisas e fazer uma entrevista Faz questão que você separe mesmo. Por favor, com um jornalista, José Luiz da Atena, que é pré-candidato à prefeitura pelo PSDB. E aí a gente também tem feito um preâmbulo para todos os candidatos, que a ideia dessa rodada de entrevistas aqui é uma ideia de rodada de perguntas propositivas. A gente não vai entrar muito no rame-rame da política, a ideia é a gente saber o que efetivamente o candidato vai fazer pela cidade de São Paulo, que é o que o nosso ouvinte quer saber. Você agora de o que vai fazer? Bom dia, Sabino. Bom dia. Amigos da Rádio Bandeirantes, é um prazer voltar a falar, principalmente nesse horário onde durante muito tempo a gente ocupou esse microfone e está de volta a falar com os nossos ouvintes dessa rádio, que o cara empunhar um microfone com esse peso, onde já falou tanta gente boa, como o Fiore, como o Zé Paulo, é uma referência, Milton Neves, enfim, Walker Blas. Se você for lembrar as pessoas que falaram nessa emissora, você vai ver que empunhar um microfone como esse, você deve ter sentido a barra no começo, né? Sim. Apesar de ser um jornalista antigo, eu sei. Apesar de ser um jornalista antigo, até eu, quando volto aqui, com certeza, eu sinto uma emoção muito grande em poder falar no microfone tão pesado, tão importante como o microfone da Rádio Bandeirantes e da família Saad, que tanto me ajudou na minha carreira e, obviamente, que a minha família também. É um prazer estar aqui para falar com vocês e estou à disposição dos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Continua chamando Manhã Bandeirantes? Manhã Bandeirantes. Então, do Manhã Bandeirantes, onde há muito tempo a gente já falava, depois do Zé Paulo. Infelizmente, a gente perdeu o Zé Paulo e não faz muito tempo. Aliás, hoje, 4 anos que a gente perdeu. 4 anos, não faz muito tempo. Cronologicamente, né? O ser humano apareceu na Terra há 10 mil anos. Então, 4 anos. A nossa existência é muito efêmera e rápida. Então, é com tristeza que eu lembro esses 4 anos da ausência do Zé Paulo, mas com alegria ao mesmo tempo de voltar à Rádio Bandeirantes e empunhar o mesmo microfone que ele e tanta gente fantástica que passou por aqui. Quanto à questão de separar o candidato do apresentador, é uma questão óbvia, né? Só que tem um detalhe, as pessoas confundem um pouco. Eu ouvi comentários que o Datena é um personagem. Não, eu não sou um personagem. Primeiro que a pessoa, para emitir um ponto de vista a seu respeito, tem que te conhecer, tem que saber quem você é. Eu, na minha vida particular, infelizmente, eu sou do mesmo jeito que eu sou na televisão. Eu queria ser o Gandhi, eu queria ser o Abraham Lincoln, eu queria ser o Fernando Henrique, eu queria ser uma pessoa mais dócil, mais doce. Mas não é, eu não faço. Personagem é uma ova. Eu trabalho desde 15 anos de idade. Desde 15 anos de idade eu trabalho para ajudar a minha família. Minha mãe costurava a bola e meu pai era porteiro da Secretaria da Fazenda e vendia bilhete de loteria na rua. De vez em quando fazia bico cortando o cabelo. Então, eu gostaria de ver, por exemplo, a carteira de trabalho de muitos políticos que tem por aí. Eu gostaria de ver quantas vezes o cara teve a carteira assinada para trabalhar, para fazer alguma coisa. Então, como eu trabalho desde menino, não tem essa de personagem. O que eu sou na vida real, gostem ou não gostem, é o que eu sou. Tá? E eu sou como apresentador também. É por isso que há muito tempo que eu trabalho em rádio e televisão. Feita essa abertura aí do pré-candidato José Luiz da Atena, eu queria perguntar para o senhor o seguinte: o senhor tem usado a palavra, eu uso a palavra entre aspas, a palavra é sua, o senhor diz que só continuará na vida política se não for sacaneado, né? Eu queria entender... Eu vou até o fim. Isso que eu queria perguntar. Eu vou até o fim, porque não vem o caso. Quem já estava me sacaneando dentro do partido já foi colocado para fora. Foi colocado fora do esquema. Então aquilo foi um recado e é uma obviedade mesmo, porque ao contrário dos outros políticos, você já percebeu, as pessoas estão querendo pessoas que não estão aí há tanto tempo, as caras são as mesmas, o discurso é o mesmo de sempre e como sempre tem gente falando alto aqui.
Então, vamos falar um pouquinho mais baixo, respeitar, porque senão não dá para a gente dar entrevista, distrai demais. Então, o lance é o seguinte, os caras estão querendo gente fora da política. Eu não sou um político profissional, eu não preciso ser prefeito de São Paulo, eu não preciso ser político, eu só quero ser político e prefeito de São Paulo para tentar ajudar o povo, que eu vi que falando só aqui não adianta, minha avó já falava. Falar é fácil, difícil é fazer. Então eu quero me mobilizar para ajudar a população de São Paulo. Se a população de São Paulo achar que é legal votar em mim, ela vai votar ou não vai votar. Isso não é... obviamente que eu nem pediria voto para ninguém, nem quero voto de ninguém. Eu só quero que ou me aprovem ou não me aprovem. Agora, se não me escolherem quando eu for realmente candidato, eu estou perfeitamente tranquilo. Continue votando nos caras que estão aí para que a política continue do jeito que está, essa barbaridade em que o povo não tem atenção nem em segurança pública, nem em saúde, nem em educação, em nada. A cidade de São Paulo está abandonada, é um gigante que move a locomotiva, que move o Brasil. Não é? E está faltando gás desse gigante, a cidade está suja, a cidade só tem obra eleitoreira, muitas delas não vão terminar. Esse prefeito fez a pior administração que eu já vi da cidade de São Paulo, fica entregando obra que nem obra dele entendeu? Então nós passamos por um momento político muito ruim, não só em nível de capital, mas principalmente da cidade de São Paulo, que é o que nos interessa. A cidade está muito mal servida. E a cidade está pretendendo escolher caras novas que não sejam dos políticos de sempre, para que não continue como sempre. Muito ruim para os de sempre, que é a população. Então eu vou até o fim. Eu reforço o desejo e a vontade de ir até o fim. A não ser que eu morra ou que me matem. Tá? E eu já falei uma vez. Se tentarem me matar, não façam como o Trump, não. Acertar a orelha só não vai funcionar. E se me deixar numa cadeira de roda, eu vou para a eleição numa cadeira de rodas. Você não tem a dúvida disso. Então, a sua dúvida está dirimida do povo também. Eu vou até o fim. Sentado naquela cadeira do 4º andar da Prefeitura de São Paulo, 5º andar da Prefeitura de São Paulo, eleito prefeito, o senhor vai olhar aquilo e vai tomar qual atitude, qual o primeiro ato de prefeito? Primeiro, aviso aos navegantes. Quem vai ser aberta a minha cadeira, vai ser aberta, o meu gabinete vai ser aberto ao povo. Em primeiro lugar, quem vai ser recebido é o povo. E quem for me procurar com qualquer tipo de proposta, falam tanto em câmara de corpo que vai ter uma câmera ligada direto, simplesmente ligada direto. Eu quero um pouco desse café do 4º andar. Por enquanto eu estou no 4º andar da Band, entendeu? É no 4º andar da Band, que eu respeito muito, e o café é muito bom. É a mesma pessoa que faz o café que está lá fazendo, então o café é bom. Mas vai ter uma câmera ligada direto e falar: olha, o senhor está sendo mostrado ao vivo aqui na internet, o senhor pode falar o que quiser. Vai ser transmitido Qual é a ao sua vivo proposta? O seu dia a dia? Sim, senhor. Qual é a sua proposta? Você quer mais transparência do que isso? Né? Aliás, falam tanto em usar a câmara de corpo. Olha, a polícia tem que usar a câmara de corpo e tal. O Ricardo Nunes podia ter uma câmara de corpo desde o começo da gestão dele. Você imagina, seria uma maravilha com essas licitações em que são colocadas em dúvida pelo Tribunal de Contas, são colocadas em dúvida pela Polícia Judiciária, são colocadas em dúvida por Força Tarefa, que está investigando a participação do PCC nos ônibus. Ontem foi preso mais um da Apbus nos ônibus de São Paulo. Quer dizer, você que está me ouvindo, eu fazia um comentário aqui de 40 minutos e falava há muito tempo que não era lenda urbana a infiltração do crime organizado nos ônibus. A maior prova está aí. Prenderam os caras da Transwolf, que já soltaram, mas quase que a diretoria inteira do PCC. Quer dizer que você viaja em algumas partes de São Paulo, em algumas áreas de São Paulo, não todas, mas em boa parte, área importante como a Zona Leste, onde é essa Transwolf, não é verdade? Pagando passagem pro PCC, cara. Porque até hoje os caras investigados estão recebendo dinheiro, que é assim que diz a lei. Mas é um absurdo, é lamentável. Então, primeiro usar a câmara de corpo aqui devia ter sido o prefeito, que a gente teria descoberto coisas, no mínimo, interessantes. Até conversas legais, bacanas e tal. Por que não põe uma câmera de corpo dele? Devia usar uma câmera de corpo dele já, agora.
Entra gestão, sai gestão e a Cracolândia continua sendo um dos maiores problemas no centro da cidade de São Paulo. Olha, eu não vou dizer que é Dá pra fácil. resolver? Os caras, é Posso claro só que dá para complementar resolver. essa pergunta, por favor? Dizer o seguinte, o senhor acha que tudo que foi feito na Cracolândia está errado? Alguma coisa foi acertada na Cracolândia ou não? Eu respondo com outra pergunta. Você acha que deu certo o que foi feito na Cracolândia? Estou aqui para perguntar para o senhor. Não, mas eu tô aqui para te perguntar também. É um método socrático. Não, eu Você- tô- porque a sua resposta está na sua pergunta. Está na sua pergunta. Se desse certo, não tinha mais Cracolândia. Quer dizer, o que fizeram lá não deu certo. O meu ponto de vista, modestamente o meu ponto de vista, o que tem que ser feito é, primeiro, não deixar a droga chegar no centro da cidade de São Paulo. Se você impedir que a droga chegue ao centro da cidade de São Paulo, você não vai ter nem o traficante, que eu chamei de pé de chinelo, que não é o verdadeiro traficante, os caras grandões do PCC, que faturam milhões com o tráfico de drogas no centro da cidade de São Paulo. O pé de chinelo é aquele que vai lá vender a droga, que é preso num dia e solto no outro em audiência de custódia. Então você tem que estancar a chegada da droga no centro. Não tendo droga, não tem traficante, não tem dependente químico. Como é que você faz isso? Tem que contar com o apoio do Estado. Não adianta eu ficar aqui inventando a roda e dizendo que a GCM vai resolver o problema. Não, a GCM é uma força fundamental, importante, não só à cidade de São Paulo, mas a todas as cidades que existem. Por isso que na minha gestão ela vai ser reequipada, os caras vão ser bem pagos, vão ser pagos no limite da lei, mas bem pagos, porque merecem ser bem pagos. Vão trabalhar com equipamento que trabalham as polícias de rotina, porque a GCM também enfrenta o crime organizado. Você enfrentar o tráfico de drogas no centro de São Paulo é enfrentar o crime organizado. Como é que você faz que a droga não chegue no centro de São Paulo? É a grande pergunta. O serviço de inteligência da Polícia Judiciária, e aí é com o Tarcísio, é com o governador do estado, por isso que eu tive uma colocação numa entrevista que dei ao UOL ontem, dizendo que iria conversar com o Tarcísio. Não é porque é pretensão minha, porque é uma coisa óbvia. Quem governa a cidade de São Paulo governa quase que a metade do estado de São Paulo, tirando a região metropolitana, que é exatamente a metade dos 44 milhões que nós temos no estado de São Paulo. Nós temos 11 milhões e meio de habitantes só em São Paulo. Isso dá uma população igual de Bruxelas, que é a capital da Comunidade Europeia. Então você tem que trabalhar com o governador, você tem que trabalhar com o Poder Judiciário, você tem que trabalhar com esses procuradores que são fantásticos, com esses cidadãos do Tribunal de Contas que tem que fazer o seu papel, que tem que trabalhar com promotores, com desembargadores, que tem coragem de enfrentar e bater de frente com o crime organizado. O Gaquia, citando um exemplo, tem tantos, Márcio Cristino, o Gaquia, esse é o quinto sinal, hein? O Gaquia, pra você ter uma ideia, o Gaquia é o cara mais procurado pelo PCC. Por quê? Porque ele vai no âmago da questão. Ele vai a fundo da questão. Então, se todos os atores desse teatro não funcionarem, não funciona o combate às drogas. A Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil, ela tem que fazer cada vez mais investigações e ver quem é que está mandando a droga para o centro. De onde vem essa droga? Já está fazendo, mas precisa fazer mais. O reservado da Polícia Militar pode trabalhar nesse sentido e atuar como polícia, definitivamente, que a Polícia Militar é fundamental. São 100 mil homens, a boa parte deles aqui na capital de São Paulo. Então, você não trabalha independentemente, você com o prefeito de São Paulo, dizer que o prefeito de São Paulo resolve o problema da Cracolândia, isso é uma falácia, uma mentira, uma brincadeira, tanto que todos prometeram e ninguém conseguiu acabar com isso. Se todos os atores que são envolvidos no processo não trabalharem no processo, vai continuar a Cracolândia. Então você não pode deixar chegar a droga lá. Isso a Polícia Civil investiga quem são os barões da droga, que estão mandando e ganhando milhões e milhões, com gente morrendo a céu aberto no centro de São Paulo. Investigando, você vai chegar a quem está mandando a droga para lá. Fica mais fácil você interromper o fluxo da droga com a própria atuação da Polícia Civil, com os departamentos que tem, o Garra, o DEIC, e a ação direta da Polícia Militar e da GCM, que tem que ser valorizada. Aí sim, eu acho que existe uma possibilidade de você começar a resolver o problema. Não tendo droga, não tem Cracolândia, não tem traficante. É impossível você continuar
combatendo o tráfico no centro de São Paulo, na Cracolândia, tomando essas ideias nazistas, fascistas, de fazer guetos, de impedir que as pessoas se movimentem. Por que o traficante se movimenta no centro de São Paulo? Por que o fluxo anda no centro de São Paulo? Porque vai o traficante na frente com a droga e as pessoas quimicamente dependentes vão atrás deles. Entendeu? E eles são usados como bucha de canhão para promover violência, para promover barbaridades, que eu desconfio que atrás disso tem algum plano ambicioso do próprio crime organizado em desvalorizar os prédios do centro para depois acabar ele mesmo com o tráfico de drogas no centro, acabar com Cracolândia e vender esses prédios quando o Tarcísio transferir o governo de São Paulo para lá, e ele disse que vai transferir, e acho que é uma boa ideia dele. Você entendeu? Quanto vão valer esses prédios? A especulação imobiliária, que é onde você bate no crime organizado, que é onde você pega o crime organizado. Você não combate o crime organizado sem combater a lavagem de dinheiro e com inteligência, entendeu? Então esses caras que já faturaram milhões, só um cara que foi preso suspeito, e está na rua já, foi preso suspeito de ser o mandante do crime do Cara Preta e do Sem Sangue, porque ele devia para o PCC, o cara é tão peitudo que devia para um cara do PCC. Esse cara, só ele é suspeito de lavar 200 bilhões de reais em imóveis de alto padrão na Zona Leste, no Tatuapé. Você imagina, então, quanto valeria um prédio com o centro de São Paulo saneado? Entendeu? E durante esse processo, como que tem que ser feito o atendimento aos dependentes químicos que estão isso é o naquela principal. região? Eu já disse, não vou ficar repetindo, já senti de perto esse problema, quase destruiu a minha família, é um negócio terrível. A droga, quando ela entra na sua casa, ela entra não é para acabar com a pessoa que está dependente química, vivendo um terror. Essa é destruída e derretida mesmo dentro de casa, mas ela acaba com a família. Destrói os preceitos da família, a mãe fica apavorada, o irmão fica apavorado e daí por diante. As pessoas têm que ser quimicamente dependentes, têm que ser tratadas com respeito. Eu sou a favor de que, a partir de um momento em que a ciência prove que o cidadão não tem condição de se livrar, por exemplo, do fentanil, que é um dos maiores, são as drogas K, que é um dos maiores problemas de saúde que nós temos nos Estados Unidos hoje, que é o fentanil, que está sendo combatido de uma forma incrível pelo DEA e pelas polícias especializadas, e aqui em São Paulo também. A partir do momento em que um sujeito fica dependente químico de crack, e o Brasil é o maior consumidor de crack do mundo, segundo maior em cocaína do mundo, mas o crack e o fentanil, principalmente, destrói o cidadão. Então, chega um momento em que ele não tem discernimento para ter capacidade de escolher se vai ser internado ou não, mas eu sou legalista. A lei diz que não pode internar compulsoriamente. Então por que não se faz um plebiscito? Se faz plebiscito para tudo. O que o cidadão acha de mudar a lei? De quando a pessoa, provadamente, de forma embasada, cientificamente, não tem condição de decidir, esse sim poderia ser internado compulsoriamente. Porque todo mundo tem o direito de se livrar do fantasma da droga. É um verdadeiro inferno a céu aberto. Você vê pessoas agora em guetos, porque os caras botaram grades, que eu relembro, os guetos da Polônia, que vieram das ideias daquele maldito Hitler, implementadas pelo Himmler, que era o seu braço direito, e aquele bando de representantes do demônio. Me parece aqueles guetos da Polônia, os campos de concentração da Alemanha, Áustria, Auschwitz e coisa parecida, entendeu? Não é assim que você vai resolver o problema do dependente químico, não. O principal detalhe é não ter droga, é não ter traficante. Obviamente, você vai ter menos dependentes químicos. Mas até resolver esse problema, eu acho que deveria repensar essa lei da internação compulsória. Vou falar um pouquinho com o senhor sobre gestão, porque hoje se sabe que a Câmara Municipal acaba indicando os subprefeitos. São os vereadores que indicam os subprefeitos. E os prefeitos dizem que isso é essencial para manter a governabilidade na Câmara Municipal e ter os projetos aprovados. Mentira, é por isso que os caras o senhor mudaria isso? É por isso que os caras estão com o saco cheio dos políticos de sempre. Estão olhando do cenário político. São os mesmos caras de sempre que concorrem à eleição. Esse Ricardo Nunes não, porque caiu no colo dele a prefeitura, infelizmente, com a morte do extraordinário Bruno Covas, que
era uma figura fantástica, uma referência para mim na política. Primeiro o avô, depois ele, que eu tive o prazer de conhecer num lugar ruim, que foi um hospital, né? Um lugar ruim em termos, não é o melhor lugar para você conhecer alguém, porque tanto ele como eu estávamos doentes. Mas a partir dali surgiu um começo de uma amizade que seria duradoura. Eu fui até candidato a vice-prefeito com ele durante um tempo e depois, por desavenças políticas dentro do partido em relação a mim, eu procurei o Bruno e disse: o Bruno, é melhor eu deixar a campanha, senão eu vou te atrapalhar. E foi uma decisão consensual. Falou: pô, mas eu não tenho outro candidato a vice. Então, infelizmente, eu também sou muito responsável por São Paulo ter essa tragédia de prefeito que tem. Porque se assim não fosse, eu seria eleito com o Bruno, pelo Bruno, porque o Ricardo Nunes não foi eleito para nada. Ele foi eleito pelo Bruno. O povo votou no Bruno, não votou no Ricardo Nunes. Então, eu me sinto um pouco responsável por essa tragédia que a cidade de São Paulo vive. Ele disse que é uma injustiça eu ser candidato pelo PSDB. Injustiça é ele ser prefeito de São Paulo, para o povo de São Paulo, não fazendo nada pelo povo de São Paulo. Respondendo a sua pergunta, é uma pergunta muito interessante. Isso é tudo cargo comissionado. São ex-policiais, ou sei lá quem, que esses vereadores de São Paulo colocam nas subprefeituras. É tudo cargo comissionado. E o que há de acusação de roubalheira, de fiscais que, não digo a maioria, mas muitos deles, de fiscais que comem bola do cara que vende cachorro-quente. Isso é denúncia que nós fizemos aqui na Rádio Bandeirantes e da TV Band, né? De uma funcionária que com mais outro funcionário, com o envolvimento da subprefeita, no fim, ela foi presa, a fiscal, e depois a subprefeita, com quem o prefeito, um dia depois da denúncia, saiu dançando numa festa, com não tô nem aí com a denúncia que esses caras fizeram. Estavam achacando o ambulante, o sujeito que vende cachorro-quente, queriam 10 conto do cara. O cara falou: ó, eu nunca vi 10 conto na minha vida. Então, é bobagem. Primeiro, o cara, para ser subprefeito de uma região, ele tem que ser da região, ou morar durante muito tempo da região, e ter a aprovação da região, ter a aprovação do local de subprefeitura. Essa história de botar ex-policial, coronel, sei lá quem, em cargo de subprefeito é uma calamidade. Tem cara que o cara não conhece o nome da rua principal da região em que ele está lotado como subprefeito. Isso é cargo comissionado, isso vai acabar. Tem que ter critério para escolher gente da região, aprovada por gente da região que saiba o que está na realidade fazendo. A gente falou no começo da entrevista um pouquinho sobre Cracolândia, mas o centro de São Paulo é muito mais do que Cracolândia, e o centro de São Paulo precisa ser revitalizado, ser recuperado há muito tempo. O senhor tem andado pelo centro, o que o senhor está achando do centro? O senhor se sente seguro no centro hoje ou não? Eu não ando, de jeito nenhum ando no centro de São Paulo. Faz muito tempo que eu não vou no centro de São Paulo e eu andava sempre. Ia sempre do centro de São Paulo. Muitas vezes fiz compra em lojas boas até. Tinha amigos meus no centro, eu trabalhei ali muito perto na TV Record. Eu ia sempre ali da Barra Funda até ali, tinha amigos, o seu Estélios, um restaurante grego muito bom. Eu ia sempre no centro de São Paulo. No centro e centro expandido. Sempre fui, sabe? E lembra quando o centro de São Paulo era frequentado de uma forma que você simplesmente não conseguia andar. Você acabava esbarrando nas pessoas. Era tão bom o centro para o cidadão de bem que até máfia tinha. Lembra daquele presidente de clube que se transformou num mafioso desgraçado, que ele vendia partes da calçada para os ambulantes? Quer dizer que não tinha nem loja para o sujeito poder vender o produto dele. Então, o centro de São Paulo é fundamental, é importante como um centro de comércio, de turismo ali. Nós temos o Marco Zero de São Paulo, onde a cidade foi fundada. Tem monumentos maravilhosos, tem a arquitetura de uma época que nos lembra de uma época de ouro da arquitetura mundial, né? Tem prédios, são prédios que parece que você está em Paris, mas tudo jogado, largado. Por quê? Por causa do crime que ali existe. Como é que você pode convidar pessoas
para irem ao centro, o cara levar facada, levar tiro, ser assaltado pela gangue do tapa na cara, gangue da bicicleta e coisas que tais. Tudo isso afastou as pessoas do centro e sabendo, vou te dizer uma coisa, havia pessoas de quarta geração que estavam ali. O tataraneto do fulano de tal, que já tinha criado a família toda ali, vendendo honestamente, pagando os seus impostos honestamente, esse cidadão foi expulso de lá. E o cara que não tem opção, o cara que mora no centro e que não tem dinheiro para comprar casa em outro lugar, que foi obrigado a ficar lá e foi submetido a essa violência terrível que nós vimos no centro de São Paulo. Você vê de gente sendo morta no centro de São Paulo de uns tempos a essa parte, agora disseram, olha, a criminalidade reduziu no centro de São Paulo. É claro, não vai mais ninguém lá, não tem nem ninguém para ser morto nem ser assaltado. Agora, e essas pessoas foram obrigadas a vender esses prédios que vêm de tradição de família, às vezes até 80, 100 anos atrás, entendeu? Foram obrigadas a vender a preço de banana para sair correndo dali. Eu vi o fim do centro quando eu estava noticiando ao vivo do Brasil. Gente, não foi bem ao vivo, é que a operação estava sendo feita ao vivo, da madrugada. Um cara que vendia câmera de segurança, teve a loja inteira assaltada e falou, não, eu não fico mais aqui. Falei, velho, quando estão roubando câmera de segurança, é porque chegou ao fim. Então, não tem cabimento. Esse papo furado de que reduziu a criminalidade do centro de São Paulo é porque acabaram com o centro de São Paulo e quem acabou foi essa gestão do Ricardo Nunes, permitindo que a violência simplesmente estivesse solta por ali. Ele tem uma grande culpa na parcela e quem administrou São Paulo até agora também tem, porque nenhum deles resolveu o problema da Cracolândia, que atraiu o crime organizado para o centro de São Paulo. Datena, o senhor disse recentemente que São Paulo é uma prefeitura rica para um povo pobre. Isso é um absurdo também, você ter o terceiro orçamento da União, acho que são 107 bilhões, sim, fora as arrecadações. Né? O senhor disse que vai raspar o tacho. Mas isso é verdade. Quando você passa numa época de crise, não pode ter prefeitura rica e o povo pobre. Isso é um absurdo, isso é um contrassenso desgraçado. Para onde tem que ir o sem investimento? pedalada fiscal, o investimento você tem que investir em cima do plano de governo que está sendo elaborado por mim e pelo PSDB. Já estou conversando com pessoas notáveis, eu estou conversando com pessoas de minha confiança, mas que são notáveis em cada área de atuação. E o partido a mesma coisa. Deixa eu terminar. E todos eles estão elaborando um plano de governo. Não adianta você ficar falando em metas aqui. Eu já repeti, é muito superficial você dizer o que você vai fazer na cidade de São Paulo agora é prematuro, porque você vai fazer como todo político. Vai dizer e não vai cumprir. Então, quando você registrar um plano de governo, você tem que cumprir, porque senão você vai virar um político qualquer. Então é por isso que eu acho que tem que ter um plano de governo. É cedo para falar em metas, mas essa história ela tem que ser elaborada dentro de todo o plano de governo, seja saúde, educação, segurança pública ou o que for, dentro de todo o esquema do plano de governo, você tem que priorizar o povo. Então não pode ter caixa da prefeitura cheio para o cara gastar como está gastando agora, para se eleger com obra eleitoreira, entendeu? E gastar dinheiro em empresa de rádio, televisão, ter publicidade pra caramba, para poder se eleger. Não. O dinheiro do povo tem que ser usado para o povo, pelo povo, durante a gestão do cara que foi eleito prefeito, seja ele quem for. Nessa reta final da conversa com o pré-candidato pelo PSDB... Já acabou! José Luiz da Terra, faltam 3 minutos ainda. Meu comentário era maior do que isso. E aí ainda eu vou fazer uma pergunta meio grande. Espero que você consiga fazer uma resposta. Se eu tiver tempo de responder... Olha lá. Lula ou Bolsonaro? E 2, o senhor vai escolher pessoalmente seu vice? Não vou escolher pessoalmente o meu vice, porque isso é uma decisão em consenso do partido. Aliás, ontem eu recebi uma ligação do Pablo Marçal para marcar um encontro. Essa notícia é novidade. Eu acho que político tem que conversar, não tem? Mesmo porque nós dois não somos políticos. Eu não sei o que ele quer. Eu vou conversar com ele, porque eu acho que é importante conversar com todo mundo. Quem quiser conversar comigo, à exceção do Ricardo Nunes, eu converso com qualquer um. Com o Ricardo eu prefiro não conversar. À exceção do Ricardo eu converso. Com o Boulos, por exemplo, eu posso conversar.
Ô Boulos, olha, é o seguinte, você para com esse negócio de invadir a casa dos outros, porque não vai dar certo. Ele fica pé da vida, porque diz que não gosta de brincadeira desse tipo. Mas o Boulos tem que acabar com essa imagem mesmo. Senão não vai ser eleito prefeito de São Paulo de jeito nenhum, com a rejeição que já tem. Ele e a Marta, na verdade, não que eu não tenha, mas ele tem bastante. Mas eu converso com qualquer um. Eu estou disposto a conversar com qualquer pessoa. O que você me perguntou? Lula ou Bolsonaro? Olha, historicamente, o Lula, que foi muito favorecido por o mercado internacional, que estava numa crise terrível na época da quebra do Lehman Brothers, né, e os outros bancos. Deixa eu responder. Perguntou, tem que deixar eu responder. Então, o Lula foi favorecido pelo mercado externo. Aliás, eu fiz um canal livre com o João Mir, com o Mitre, lá em Brasília, e o Lula começou a falar das realizações dele. Eu falei, presidente, o senhor tem que levar em consideração que quem descobriu o Brasil foi o Cabral, não foi o senhor. Então, o senhor foi favorecido pelo mercado externo, e aqui os bancos estavam saneados por causa da corrupção que foi descoberta com aquela CPI do Banestado. Então, todo mundo começou a investir aqui. Foi um fator favorável ao Lula? Foi. Mas é inegável que um cara que é eleito 3 vezes presidente da República, a última saindo da cadeia, e mesmo assim sendo eleito, historicamente o governo dele foi melhor que o do Bolsonaro. Que o Bolsonaro errou em falar demais, em ser negacionista, em atacar todos os poderes. Ele parecia ser o único poder que existia. Então, historicamente, o governo do Lula foi melhor que o do Bolsonaro, tanto que ele ganhou a eleição, mesmo saindo da cadeia, ele ganhou a eleição do Bolsonaro. Acho que se o Bolsonaro falasse menos, talvez ele pudesse fazer um bom governo, se bem que justiça seja feita, ele enfrentou a pandemia também. Mas o Lula, para mim, foi melhor político, muito melhor político que o Bolsonaro. Dia 8 de agosto tem debate aqui na Band, o primeiro entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo. O senhor estará presente? Não. Não venho na Band, porque eu acho que é uma injustiça. Eu, como funcionário da Band, não, estou brincando. Senão o Mitre vai morrer do coração. Claro que eu estarei. Não só por a Band fazer parte da minha história, mas pela certeza, como foi essa entrevista, da isenção total política, principalmente capitaneada pelo Fernando Mitre, pelo Schneider, mas pelo Fernando Mitre, que é a minha referência no jornalismo, a minha principal referência no jornalismo. O Mitre é tão importante para o jornalismo brasileiro, é um dos mais premiados que existem. Ele não dá muita importância a isso, mas como ele vai fazer o seu 49º debate, acho que ele fez do debate entre o Getúlio e o candidato daquela época, até Dom Pedro. O Mitre é genial, é um gênio, e eu jamais me negaria a vir a um debate que ele elaborou, principalmente que o melhor livro histórico sobre debates políticos é do Fernando Mitre, e está preparada uma edição nova. Claro que eu estarei presente nos debates. Vai ser engraçado esse debate. Eu quero ver o que esses caras vão dizer, principalmente eu, né? Mas eu quero ver o que eles vão dizer, porque muitos deles são cheios de tudo e vazios de nada. Entendeu? Na verdade, eles acham que sabem tudo e não sabem nada. Vou relembrar mais uma vez a frase do Lincoln. É melhor o cara achar que você é um idiota e você ficar quieto do que você falar e o cara ter certeza que você é um idiota. Isso vai ficar muito claro nesses debates aí para muita gente. Espero que não comigo. Pré-candidato do PSDB, José Luiz da Atena, conversou conosco hoje aqui no Manhã Bandeirantes. Muito obrigado pela sua participação, boa sorte. Foi um prazer enorme, obrigado a vocês, todos vocês, algumas caras novas aqui, a você que é um excelente jornalista, um condutor de programa maravilhoso. Obrigado. Nós deixamos o programa em boas mãos e use e abuse desse microfone pesado da Rádio Bandeirantes, que esse microfone, na realidade, é um microfone que é histórico. E dele eu já vivi grandes emoções pessoalmente, mas já ouvi grandes emoções porque a Rádio Bandeirantes contou a história de São Paulo desde que o rádio foi fundado. Contou a história do Brasil desde que o rádio foi fundado. E por aqui passaram pessoas que só não são mais importantes que a Rádio Bandeirantes, que essa, para mim, mora no meu coração. Tiraram o meu quadro daqui, não tiraram? Que pena.
Eu gostava tanto Mas o senhor de está ver na meu história quadro da aqui. Bandeirantes, com certeza. Eu vou voltar para a história da Bandeirantes se não Até for porque eleito o senhor, prefeito. O senhor está aqui ainda. Mas eu acho que... eu estou aqui. Mas eu acho que vai demorar para voltar, porque a minha meta é ser eleito prefeito de São Paulo. Tenho convicção disso, que vou ser eleito prefeito de São Paulo. Mas aí não depende de mim e tanto faz. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Mas foi um prazer estar de volta aqui, principalmente tomar o café do quarto andar e dar um abraço grande no Johnny, na Rosana, no Ricardo, em toda a família Saad, que é maravilhosa. Muito obrigado. Obrigado. Bom dia, Obrigado a senhor. vocês, bom dia aos amigos da Rádio Bandeirantes.